Boa tarde, queridos alunos. Falaremos nessa aula sobre o nivelamento, especificamente sobre a poesia islã. Ela é uma poesia de engajamento social, tem um estilo livre, versos livres, ritmada e marcada pela rima, segundo o estilo hip hop, rap, dentre outras influências desse estilo negro. Por que, na verdade, trabalharemos esse Islã? Porque o Islã é hoje, 2 décadas depois que foi criado nos Estados Unidos, em 1980, aqui no Brasil, 2 décadas depois, certo? 2000, 2010, começa a ser também criado e trabalhado de acordo com a nossa proposta e nosso contexto sociocultural. Claro que esse contexto levará à reflexão de vários temas, como, por exemplo, o feminismo, a violência contra a mulher, a questão abusiva no que se refere à negritude, dentre outros que possam chamar a atenção não só das autoridades, mas dos nossos pensamentos que ainda, quer queiram ou não, são preconceituosos. Então, geralmente essas batalhas duram poucos minutos, tem até 5 jurados, para que possa ser escolhida o Islã, ou melhor, escolhido o Islã, escolhida a poesia. No material do nivelamento, eu deixarei uma cópia marcada pela foto do texto que leremos agora e vocês irão acompanhar juntamente comigo. Para conhecermos mais a respeito desse gênero poético, o Islã, vamos ler essa matéria que é do Nexo Jornal. O que são Islãs e como eles estão popularizando a poesia? Juliana Domingos de Lima, 20 de dezembro de 2016. Eventos de batalhas diversos se firmam como espaço de literatura nas periferias. Aqui estão 6 vídeos que dão a dimensão dessa cultura. E aí tem a representação de uma das Slammer, como assim são chamados, Bel Duarte, que é uma poetisa. Em novembro de 2016, a FLUP, Festa Literária das Periferias, no Rio de Janeiro, sediou o primeiro campeonato de poesia falada internacional da América Latina, o Rio Poetry Slam. A competição recebeu os slammers de 16 países diferentes e teve como campeã a poeta paulistana Mel Duarte, autora do livro Negra Nua Crua. Os slams são campeonatos de poesia. Normalmente, os participantes têm até 3 minutos para apresentarem sua performance, uma poesia de autoria própria, sem adereços ou acompanhamento musical. O texto pode ser escrito previamente, mas também pode haver improvisação. Não há regras sobre o formato da poesia. Detalhe, esse texto tem que ser da própria autoria da pessoa, certo? Não pode ser um texto cópia, digamos assim. O júri é escolhido na hora e dá notas de 0 a 10, que podem ser fracionadas, explica Jéssica Balbino, escritora e pesquisadora da literatura marginal e hip hop, em entrevista ao Nexo. Entre todos os competidores, a maior nota vence. Os campeonatos não são obrigados a seguir normas rígidas, mas a maior parte obedece a essas diretrizes. A origem da cultura dos slams. O slam foi criado nos anos 80 em Chicago, nos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que a cultura hip hop tomava forma, mas só chegou ao Brasil mais tarde, nos anos 2000. O campeonato ZAP, Zona Autônoma da Palavra, foi o primeiro deles, trazido pelo Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, um coletivo paulistano de teatro hip hop. Atualmente, existem em torno de 30 slams como o ZAP no Brasil. São Paulo tem o maior número de slams do país, como o Slam Interescolar,
e o Islã da Guilhermina, bairro da zona leste da cidade. Mas há competições em todo o país. No Islã BR deste ano, campeonato de abrangência nacional. Por exemplo, participaram poetas de 29 islãs, 17 de São Paulo, 4 do Rio de Janeiro, 4 de Minas Gerais, 2 de Brasília e 2 da Bahia. Como vocês perceberam nessa análise, ainda temos poucos islâmers no Brasil, mas eu acredito que com o passar do tempo, esses islâmers aumentarão conforme a proposta, mas principalmente a significação que eles possam dar ao contexto cultural nas periferias. Infelizmente, quando se diz literatura marginal, é porque não é em um termo pejorativo, como as pessoas pensam, mas é no sentido de ser uma literatura que está à margem das literaturas clássicas. Apesar de estar à margem, ela não deixa de ser literatura, porque também obedece algumas regras que são próprias do verso livre e, quer queira ou não, é uma arte também marcada pela rima, ritmo e musicalidade. Apesar de não ter um acompanhamento instrumental no momento que ela é recitada ou cantada, digamos assim, nos campeonatos, esses slams se aprofundam no que se refere a diversos temas que são tão marcantes na nossa sociedade, como a questão do feminismo. E eu não digo do femismo, que é uma onda contrária ao feminismo. Feminismo vai marcar o processo contrário do machismo. E não é essa a proposta do feminismo. A proposta do movimento feminino é, sim, marcar os direitos que devem ser estabelecidos tanto para os homens quanto para as mulheres. Ou seja, a igualdade de direitos? Sim, por que não? Então, essa é uma proposta que vai muito além do feminismo. Nenhuma mulher quer marcar, digamos assim, o território por uma questão abusiva, como acontece com o machismo. A mulher não quer ser um ser superior, nem muito menos marcar um apartheid diante da espécie humana. Pelo contrário, a mulher quer sim ter o seu papel enquanto marca na nossa sociedade, mas acima de tudo ser tão libertária quanto as escolhas que são marcadas pelo homem. Então, a proposta do Islã é esclarecer diversos temas, além do feminismo, da violência da mulher, ou mesmo do preconceito racial, ou a estrutura da mulher negra na nossa sociedade, enfim. Então, isso é uma proposta que está muito além apenas de uma literatura estática clássica, certo? Então, agora, vamos assistir a um slam intitulado Eu Não Quero Ser Feminista. Esse slam é da Guilhermina, certo? Que vocês irão assistir. Em um outro momento, eu passei na eletiva. A poetisa é Tawane Teodora, que também irá marcar essa questão da resistência das mulheres diante das inúmeras situações abusivas que ocorrem na nossa sociedade, seja em relação ao cunho sexual, ou mesmo em relação à vestimenta, ou até mesmo qualquer processo de aculturação feminina na proposta do embelezamento da mulher, do ser mulher, do empoderamento da mulher, digamos assim. Enfim, após assistirem a esse vídeo, vocês irão fazer o exercício, que na verdade é a nossa última atividade dessa sequência didática 2, Campo Artístico Literário, Gêneros Poéticos, em que vocês farão as questões 1 até a 9. Somente as respostas e enviarão pelo Classroom Google diante
do que será exposto em cada uma delas. Caso vocês tenham alguma dúvida, enviem as dúvidas para o privado do WhatsApp, que eu estarei à disposição no horário do nivelamento e também do plantão de linguagens. Quero agradecer pela atenção de vocês, um forte abraço e até a próxima aula.